Fala pessoal, nós aqui de novo para falarmos sobre um assunto que nós começamos no sábado passado, né? A gente comentou que a gente vai fazer 4 semanas de aula sobre aquele assunto que a gente ama, que é, claro, ortopedia. Nós estamos falando sobre claudicações distais. Então, o que a gente viu na aula passada? Na aula passada, eu te mostrei qual é a importância, né, dos estudos da ortopedia. Para que serve você ter um estudo, um olhar afinado? Para que serve você ter conhecimento para ter um bom diagnóstico? Então fica aqui com a gente que eu vou te mostrar nas próximas aulas. Hoje nós vamos falar sobre como diferenciar claudicações distais de claudicações altas. Na próxima aula eu vou te explicar a anatomia funcional dessa região distal do dígito do cavalo. Então, para fechar tudo, nós vamos encerrar essas 4 semanas com chave de ouro, um curso de claudicações distais lá na Hípica Corumim, em Belo Horizonte, onde vou abordar todas as patologias, todo o tratamento, toda a anatomia, tudo, bloqueios, tudo sobre as claudicações distais. E como esse é o nosso último curso nesse modelo, eu comentei com vocês na aula passada que a Eclese está tendo uma repaginada, nós estamos mudando todas as características dos nossos cursos, então essa é a última oportunidade para você aproveitar esse curso. Então hoje eu quero trazer para vocês um conteúdo muito bom, tá? Então fica comigo aqui, deixa seu comentário, se você teve dúvida da aula passada também pode falar, né? A gente falou sobre a importância da ortopedia, como isso é necessário e tem uma alta incidência dentro da rotina clínica do médico veterinário que trabalha com equinos. Então hoje nós vamos falar sobre as claudicações, a diferença entre a claudicação distal e a claudicação alta. Se você tem dificuldade sobre esse assunto, deixe sua dúvida aí, porque às vezes eu vejo que o aluno fica confuso, não sabe se a claudicação é alta, se a claudicação é baixa, né? Se essas articulações mais proximais estão envolvidas, ou se o problema é no casco, na interfalangiana proximal ou na articulação metacarpofalangiana. Então deixa seu comentário aí para eu poder também saber, poder te ajudar melhor. Não esqueça de fazer a sua assinatura no canal e também ativar o sininho para você receber todas essas aulas desse mês de claudicações distais. Então vem comigo, vamos para a nossa aula agora. A primeira coisa que a gente precisa analisar, né, quando a gente faz um exame clínico, a gente tem que seguir algumas etapas. Então a primeira coisa que eu sigo é, vem comigo aqui. Inspeção estática. O que é isso, Gabriela? Inspeção estática é você olhar para o cavalo, olhar, prestar atenção nos detalhes, prestar atenção se existe aumento de volume, se existe calor, se esse aumento de volume é fluido ou não, é sinovial ou não, observar se existe atrofia muscular, se existe aumento de volume também de tecidos ósseos. Então tudo isso a gente avalia dentro da inspeção estática. Depois, vamos aqui. A gente avalia o que? Inspeção dinâmica. Só que antes da inspeção dinâmica, tem uma coisa muito importante dentro dessa inspeção estática. Lembra? Quem me segue aí sabe, a avaliação da biomecânica. Gabriela, o que eu olho? O que você tanto fala dessa análise biomecânica? Né? O que eu levo em consideração quando eu vou examinar um cavalo pelos olhares da biomecânica? Primeira coisa que eu olho amplitude articular, ou seja, esse cavalo está com uma dor no ombro, com certeza ele vai flexionar ou estender menos esse ombro que está afetado com relação ao membro contralateral. Outra coisa que eu olho, tônus muscular. A gente sabe que uma dor óssea ou o próprio desuso daquele membro ou uma patologia, um comprometimento neurológico pode
acometer o tônus muscular. Né? Então a gente vai avaliar se esse músculo está flácido, se esse músculo está contraído, né? Se esse músculo está contraturado. Então tudo isso a gente avalia dentro dessa análise. Outra coisa, obviamente, dentro de uma análise qualitativa, porque existe também uma análise quantitativa que é feita com equipamentos, tá, biomecânicos. Mas essa análise que eu estou falando é uma análise qualitativa, onde eu consigo fazer uma inspeção visual. Outra coisa que a gente avalia são as fases do andamento. Então, a gente divide o andamento. Esse sage aqui é fondado, viu, gente? Sai do meu pé não. Então, nessa fase do andamento, a gente olha, então, a gente considera aqui o membro do cavalo, tá? Essa fase para frente, quando o cavalo vai com a mão para frente, é chamada de fase cranial do passo, ou também chamado de protração. Agora, olha só, quando o cavalo vai com o pé para trás, a gente chama isso aqui, a mão ou o pé, que seja, fase caudal do passo, ou propulsão. Então, quando a gente avalia a biomecânica, a gente observa se essas fases elas são simétricas, ou se eu tenho redução da fase cranial, ou redução da fase caudal, ou aumento de uma das duas fases, tá? É uma das coisas que a gente sempre observa. Outra coisa que a gente observa na avaliação biomecânica também é a força de apoio, ou seja, a força de reação do solo. Quanto peso esse cavalo coloca nesse membro com relação ao outro que não está afetado, tá? Então é óbvio que se o cavalo tem dor naquele membro, ele vai colocar menos força. Como é que eu vejo isso, Gabriela? Eu vejo isso olhando para a articulação do boleto, porque a articulação do boleto, ela desce, ela estende quando o cavalo pisa. Então, quando o cavalo coloca menos força, a gente reduz essa mobilidade. Então, olha aqui, presta atenção comigo. Aqui é a articulação metacarpo-falangiana. Então, terceiro osso metacarpiano, falange proximal, ossos sesamoides proximais. O que a gente olha, o quanto esse boleto desce. Se eu tenho menos força nesse membro, obviamente eu vou ter menos extensão desse boleto. Então, flexão, extensão, flexão, extensão. Então, essa é uma forma de avaliar a força de reação do solo. Agora, vem comigo aqui para a gente olhar outra coisa. Deixa nos comentários aí, então, se você já olhou o cavalo por essa ótica, se você avaliou esses parâmetros que eu comentei aqui, que eu quero saber. Então, como é que, então, objetivamente, a gente vai diferenciar, então, as claudicações distais, ou seja, as claudicações que afetam o dígito do cavalo, ou seja, lembrando, olha aqui na peça, do carpo para baixo, a gente tem o dedo do cavalo que corresponde à nossa mão, né? Então, os ossos do carpo são os ossos do nosso punho, e aí para baixo o dedo, todo o dedo do cavalo. Então, como é que eu diferencio uma claudicação distal de uma claudicação alta, ou seja, de claudicações que vão afetar, olha aquele quadro ali, que vão afetar tanto a articulação do cotovelo, quanto a articulação do ombro, quanto a articulação do joelho, quanto a articulação do coxo femoral, quanto a articulação sacroiliaca. Então, uma das formas que eu sempre levo em consideração foi tudo que eu já falei. Olha a expressão estática. Então, por exemplo, se eu chego aqui e vejo esse joelho com um aumento de volume, né, no local onde o local onde existe líquido, né, dessa articulação, que a gente chama de recesso sinovial, né, e eu vejo que esse cavalo tem uma redução da fase cranial do passo, vejo que esse cavalo tem uma
leve atrofia periarticular. Então, eu já suspeito de que o problema seja aqui. Depois que eu fiz essas análises, a gente pode fazer uma coisa que a gente chama de teste de flexão. Então, eu vou induzir ao estresse máximo dessa articulação e ver se o cavalo tem uma piora na claudicação. Se esse cavalo tem uma piora da claudicação, eu suspeito de que o problema realmente é ali, junto com toda aquela análise que eu já fiz. Então, beleza. Vi que o cavalo tem um aumento de volume no joelho, vi que teve uma redução da fase cranial do passo, vi que o cavalo respondeu à flexão da articulação do joelho, que é a articulação fêmur-tíbio-patelar. E agora, né? Eu tenho que provar para essa pessoa que realmente o problema é aqui. O que eu posso usar de mais ferramenta, então? O bloqueio perineural. O que é o bloqueio perineural? O bloqueio perineural é uma injeção que a gente faz no trajeto dos nervos, tá? Como se a gente individualizasse o cérebro, a comunicação do cérebro com a região do dedo. Então, eu vou aplicar um anestésico local na região de passagem do nervo, aqui no caso das claudicações de membro pélvico, normalmente um bloqueio que eu mais uso é o bloqueio do nervo tibial, tá? O nervo tibial ele vai dar origem a toda a inervação do dedo no membro pélvico, ramo do nervo ciático. Então, quando eu faço esse bloqueio desse nervo, eu desensibilizo todas essas estruturas distais. Então, se eu fiz esse bloqueio, tá? E esse cavalo continua manco, eu sei que o problema é daqui para cima. Então, ou eu tenho envolvimento da articulação do joelho, ou eu tenho envolvimento da articulação coxofemoral, ou eu tenho envolvimento da articulação sacroiliaca, ou eu tenho alguma lesão muscular também, tá? Então, isso é muito importante. O bloqueio perineural tem vantagens e desvantagens. Qual a vantagem do bloqueio? O bloqueio ele permite que você tenha uma alta sensibilidade. Então, os cavalos respondem muito bem aos bloqueios, tá? Só que ele tem uma baixa especificidade. O que é isso, Gabriela? Vem comigo aqui. O que os trabalhos científicos falam é que existe uma drenagem linfática muito rápida desse anestésico local. Então, se eu demorar uma avaliação, o que pode acontecer é que essa lidocaína que eu injetei aqui próxima ao nervo, ela vai difundir para a região mais proximal e bloquear até aqui a região do fêmur, por exemplo, depois de 10 minutos. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Por isso que a nossa análise ela tem que ser muito mais do que só análise do bloqueio. Eu preciso alinhar essas ferramentas. Por isso que eu falo tanto da biomecânica, por isso que eu falo tanto da análise do cavalo clinicamente, de olhar o cavalo. Porque se a gente às vezes fica só fixado na resposta de um bloqueio, a gente sabe que existem falsos positivos, falsos negativos. Então a gente tem que ter isso tudo em mente. Claro que essa é uma aula que eu não consigo detalhar tudo para vocês, mas eu já estou dando muitas informações que vão agregar dentro do atendimento de vocês, mas no curso eu consigo realmente esmiuçar cada parte. Vocês vão ter peças para dissecar, vocês vão ter peças para treinar esses bloqueios, né? Também a gente pode fazer bloqueios intraarticulares, ou seja, eu introduzi o anestésico local dentro da articulação para ver essa resposta. Então vocês também vão treinar isso no curso, tá? Então, ótimo. Então esse é um caso. O cavalo tem efusão no joelho, reduziu a fase de protração, não respondeu ao bloqueio do nervo tibial, então eu sei que o problema está aqui em cima. Se eu já tenho aqui efusão, então provavelmente a articulação que eu vou buscar é a articulação do joelho, tá? Então essa é uma forma de você diferenciar uma claudicação distal de uma claudicação alta. No membro torácico, a gente tem um pouco mais de dificuldade do que, inclusive no membro pélvico. Por quê? Porque aqui acima da articulação do carpo, até a articulação do carpo, a gente tem um bloqueio digital palmar, digital médio, abaxial,
4 pontos baixos e 4 pontos altos aqui em cima. Depois desse bloqueio, a gente não tem, por exemplo, como se fosse um nervo tibial, porque aqui seria nervo mediano e nervo ulnar, que seriam os próximos bloqueios. Só que o que acontece aqui? A gente não usa esses bloqueios para diagnóstico, tá? Então, olha aqui, eu teria que fazer então um bloqueio dos 4 pontos altos e aí sim depois fazer um bloqueio da articulação do carpo para dizer não, o problema é no cotovelo ou no ombro. Mas quem me acompanha sabe, vocês agora vão saber que eu muitas vezes não uso os bloqueios, tá? Só com a análise da biomecânica, só com o passo a passo e desenvolver esse olhar, você já consegue fazer o diagnóstico dessa região aqui, sem precisar ficar limitado aos bloqueios. Os bloqueios são ruins? Não, eles não são ruins, eles ajudam, mas muitos erros podem ocorrer também. Então a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo do que só ficar fixado nisso, tá bom? Então deixa no comentário aí se você gostou, se você tem dúvidas, se você já teve dificuldades e se essa aula te ajudou. Até a próxima!